Olá, queridos amigos da Novo Tempo, sejam todos bem-vindos ao seu programa Bíblia Fácil, programa semanal de estudo da Bíblia. Estamos aqui nos estúdios da Novo Tempo com um grupo de amigos para o último programa dessa temporada sobre o Santuário. E que bom foi ter você na sua companhia ao longo desse trimestre, aprendendo mais sobre o Santuário, mas eu já quero aproveitar e convidar você, porque semana que vem já começamos uma nova temporada com outro grupo de amigos que vão estar aqui e você será muito bem-vindo, tá? Um abraço carinhoso para todos vocês que nos assistem e tem alguém querendo mandar um abraço especial, é a Nídia, não é isso, Nídia? Isso mesmo. Quer mandar um abraço especial para quem, hein? Muito obrigada. Quero mandar um abraço especial para nossa filha, a Liz, que assiste o Bíblia Fácil, gosta, ela tem 7 anos. Mãezinha, nós te amamos muito, tá? Beijos. Obrigada. Que joia! Beijo, viu, Liz, para você. Quando a gente for aí em Teresina, a gente joga um vôlei junto, que eu fiquei sabendo que você é boa de vôlei, né? Não é isso, papai? Tá certo. Pessoal, vamos a mais um estudo? Tá com a sua Bíblia pronta aí? No 13º programa, vamos estudar a respeito do nosso corpo, o templo do Espírito Santo. Esse será o nosso tema de hoje. Você que está em casa nos acompanhando, você quer aprender mais sobre o santuário? A gente tem um presente para você aqui, ó. É esse DVD, Santuário, o Caminho de Deus. Todos os temas que nós apresentamos aqui no programa estão aqui nesse DVD, gravado lá em Israel. É um presente para você, basta você ligar para o nosso telefone, 0 operadora 12 21 27 31 21. Lembre-se de ligar em horário comercial, tá bem? Se você está navegando aí na internet, acesse novotempo.com/Bíblia Fácil. Aí você poderá solicitar esse DVD para ir para sua casa pelos correios. Nesse mesmo site, você pode ir lá no link Inscrições e se inscrever para participar aqui no programa, tá bem? Viu, André? Se inscrever você pode. Todos estão convidados a se inscrever, tá bem? E você pode participar com a gente. Quem sabe você não seja um selecionado para sentar conosco aqui nas próximas temporadas do programa? Então se inscreve lá. E se você quiser o DVD e usa o WhatsApp, você pode pedir também pelo WhatsApp. Vai aparecer aqui na tela o nosso WhatsApp, manda uma mensagem para esse número e a gente vai enviar esse DVD para a sua casa, tá bem? Pastor, quanto paga por esse DVD? Não paga nada, é um presente da Novo Tempo para você. E talvez você não saiba, nós aqui da Novo Tempo mandamos mais de 1000 estudos bíblicos todos os dias para os 4 cantos desse Brasil. E por que a gente consegue mandar esse de forma gratuita? Porque nós temos anjos da esperança que nos apoiam. Muito obrigado você que é anjo da esperança, tá bem? Antes de começarmos o estudo, como é o nosso hábito, a gente quer fazer uma oração. Vamos orar, pedindo a bênção de Deus para o estudo? Nosso Pai Celeste, graças te rendemos por estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Queremos convidar o Deus Espírito Santo que esteja conosco, que nos faça entender o Teu recado e que nós possamos, com a Tua ajuda, colocar o que aprendermos em prática em nossa vida. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Tome sua Bíblia e vamos então para o nosso 13º tema, último tema dessa temporada, Santuário de Deus. Santuário de Deus. O texto-chave, para essa temporada do Santuário foi Êxodo 25:8. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. O desejo de Deus sempre foi morar com o seu povo. É por isso que nesse exato momento, Deus está construindo uma cidade, Nova Jerusalém. Deus está construindo e Ele vem nos buscar para levar para essa cidade. Então Deus sempre quis morar com o seu povo. Por isso está preparando para nós um lugar lá nos céus. O povo foi generoso e trouxe ali suas oferendas, tecidos, metais preciosos e o santuário foi construído. Quando ele foi inaugurado, lá no deserto, as tribos se acamparam ao redor do mesmo. Esta tenda móvel que Moisés construiu foi sendo armada e desarmada enquanto eles caminhavam pelo deserto. Isso até que eles entraram lá em Canaã 40 anos depois. Lá em Canaã, quando eles chegaram em Canaã, foi neste local que o povo de Israel armou o santuário pela última vez. Siló. Foi lá em Siló. E Siló tornou-se a primeira capital do povo de Deus. Enquanto o templo estava aí em Siló, Davi um dia
ficou pensando assim: eu que sou um pecador, tenho um palácio para morar. E Deus mora lá numa tenda em Siló. Lá está a Arca da Aliança. Então eu vou fazer uma casa para Deus. E então veio a ideia de se construir, né, um templo, um santuário. E aí o templo foi construído. Davi não pôde construir, Salomão, seu filho, construiu. E então nós temos na história o templo de Salomão. E a arca foi trazida lá de Siló e veio para o templo de Salomão. Deus manifestou aí a sua presença e por séculos eles adoraram a Deus aí. Até que chegou o exército de Nabucodonosor. Invadiu Jerusalém, destruiu a cidade e na terceira invasão babilônica eles destruíram também o templo. E o povo judeu foi levado para a Babilônia cativo por 70 anos. Entre eles estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias. 70 anos depois eles voltaram, reformaram o templo, que passou a ser conhecido como o Templo de Zorobabel, porque Zorobabel era o governador da Judéia naquela ocasião. Esse templo foi reformado por Herodes, e aí tem um detalhe interessante que é a respeito da Arca da Aliança. Quando os babilônicos estavam para chegar, para invadir Jerusalém, o profeta havia dito que eles seriam escravizados, né, por Babilônia. Jeremias disse isso, Isaías também falou do cativeiro. Então, judeus piedosos esconderam essa Arca da Aliança em algum lugar. Por isso, ela não estava em Babilônia. Foram levados vários utensílios do templo para a Babilônia, mais de 20.000. A Bíblia menciona a quantidade que foi levada, mas a arca não foi, porque ela foi escondida ali, em alguma região próxima a Jerusalém. E nunca mais foi encontrada. Se a arca fosse hoje encontrada, seria, quem sabe, a maior descoberta arqueológica da história. Porque dentro dessa arca ainda estão lá os 10 mandamentos, que um dia Moisés segurou e colocou lá. Então a arca foi escondida, o povo foi levado cativo para a Babilônia, passaram 70 anos lá. Quando eles voltam de Babilônia, eles vão então reformar o templo, que vai ser mais uma vez reformado nos dias de Herodes. E quando Cristo vem, é esse o templo de Herodes que ele conhece. E em Mateus 24, quando Jesus está ali com os discípulos, olha o que diz o Evangelho. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhes mostrar as construções do templo. E era algo magnífico, né? Sobre o Monte Sião, aquele belo templo, que ao sol bater no entardecer, reluzia o ouro que havia lá. Era uma visão magnífica. Então Jesus virou-se para os discípulos e disse: vede tudo isto? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então Jesus profetizou que o templo seria destruído. Passados cerca de 40 anos, no ano 70, nós temos Jerusalém sendo invadida pelos romanos e o general romano Tito foi o responsável pela destruição do templo. Flávio Joséfo é um historiador judeu do primeiro século e ele conta que nesse massacre aos judeus, muitos se abrigaram no templo e eles foram todos mortos. E o sangue descia pelas escadarias do templo como águas de chuva. O templo foi completamente destruído. Isso levou os judeus a se espalharem por outras regiões e desde o ano 70 nós não temos mais um templo aqui na terra, onde o povo sacrificava esperando o Messias. Aonde Deus então habita hoje? Se nós não temos mais um santuário que foi construído para a habitação de Deus? O apóstolo Paulo, pegando todo esse background do Antigo Testamento, ele então vai formular uma teologia. E Paulo diz assim: não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ou seja, aonde está hoje o templo do Espírito Santo? Nós, o ser humano. Então Deus quer habitar é no corpo, no nosso coração. E Paulo diz mais: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus que sois vós é o quê? Sagrado. É claro que esse conceito já existia em toda a Bíblia, né? Quando Deus cria o homem, lá em Gênesis 1, 26,
ele vai dizer claramente o que o homem deveria comer. Deus criou o homem e entendeu sempre de que esse corpo dado ao homem era um corpo para ser preservado, para ser bem cuidado, para ser um espaço onde Deus pudesse morar, né? E a Bíblia fala que os profetas e patriarcas eram pessoas que andavam com Deus no sentido da comunhão com Ele. Mas Paulo vai agora dar uma ênfase maior. Vai aproveitar-se dessa questão do templo, sendo local de habitação de Deus, para enfatizar que Deus quer morar em nós. E Paulo vai dizer mais: se alguém destruir esse corpo, que é o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. Com isso, nós aprendemos de que o nosso corpo é o templo do Espírito. E Paulo vai enfatizar isso mais uma vez no capítulo 6. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Você sabe que esse é um conceito muito importante dentro do cristianismo? O nosso corpo não nos pertence, ele pertence a Deus. Isso é um ensinamento bíblico. Isso ensina para mim e para você de que nós somos mordomos. O que é mordomo? É aquele que cuida de uma propriedade que não é dele, é do patrão. Então nós somos mordomos no sentido de que esse corpo não nos pertence, pertence ao Senhor. E eu tenho que cuidar desse corpo como sendo um local para que Deus habite. Então tira da sua cabeça essa história de que você pode fazer o que você quiser com o seu corpo. Não, ele não lhe pertence. Nós temos, por isso, que obedecer todas as leis da Bíblia para gozarmos sempre boa saúde e termos condições de ser a habitação de Deus. Então, Paulo vai ensinar isso. E ele diz mais: vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Agora, como que eu posso glorificar a Deus no meu corpo? Aí está. Eu glorifico a Deus no meu corpo quando eu cuido bem dele. Quando eu tenho um corpo saudável. Quando eu tenho uma mente sadia. Quando tudo está funcionando bem. É aí que eu glorifico a Deus. Então não adianta nada as nossas tradições e cerimônias se o nosso corpo não está sendo cuidado para a habitação de Deus. Paulo vai mais adiante. No capítulo 10, Paulo vai mencionar: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, como que eu dou glória a Deus? Através do meu estilo de vida. Isso é muito forte. Tudo que eu como, tudo que eu bebo, tudo que eu faço. Então, veja vocês, nós vamos ver hoje algumas leis restritivas bíblicas com relação a comer e beber. Mas cuidar do corpo como um templo do Espírito Santo vai muito mais além do que comer e beber. Tem a ver com o estilo de vida que eu preciso seguir, pautado na Bíblia, para gozar de boa saúde. E é quando eu tenho boa saúde, é que eu glorifico a Deus. Se eu tenho um estilo de vida que me leva à doença, com isso eu não glorifico a Deus. E se eu estou intencionalmente destruindo esse corpo, um dia Deus vai me destruir completamente. É o que Paulo ensinou. Luciano? Pastor, a que se refere esse beber? O que significa isso? Até porque a Bíblia relata que os discípulos, os apóstolos com Cristo beberam vinho. Isso não soa assim uma contradição a respeito desse assunto? Cristo ter bebido vinho? Comer e beber qualquer coisa. Tudo que eu como ou bebo tem que ser para a glória de Deus. E o é quando isso que eu como ou bebo faz bem ao meu organismo. Aí você mencionou, mas pastor, os discípulos não beberam vinho? Que vinho eles beberam? Quando você vai para a língua grega do Novo Testamento, você tem 3 palavras para vinho aí. Você tem oinos, oida e síquera. Oinos, o puro suco da uva. Oida, o suco que fermentou. Síquera, pode ser os 2. Quando a Bíblia diz que Jesus transformou a água em vinho nas bodas de Caná, em João capítulo 2, qual é o termo grego que aparece? Puro suco da uva.
Quando Jesus toma o vinho na ceia, em João capítulo 13, e diz, tomai deles todos vós, este é o meu sangue, o termo grego, puro suco da uva. Mas quando a Bíblia condena, é o termo do fermentado. Então a Bíblia é clara em fazer essa distinção. E eu vou entrar mais um pouquinho nesse ponto daqui a pouco. Para que o meu corpo tenha boa saúde e seja de fato o templo para a habitação do Espírito Santo, eu preciso conhecer as regras elementares de uma boa saúde. Um estilo de vida que me leve a ter boa saúde. Em Gênesis 1, 29, assim que Deus criou o homem, e Deus, que é o Criador, sabe de tudo que nós precisamos, Ele disse assim, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto e dê semente. Isto vos será para mantimento. O homem foi criado originalmente vegetariano. Foi criado para comer vegetais. Deus nunca intencionou que o homem em algum momento comesse qualquer tipo de carne. Deus não intencionou. Agora, com o aumento da maldade, com a entrada do pecado e o aumento da maldade, quando chegamos nos dias de Noé, Deus mesmo diz de que a maldade do ser humano havia chegado a tal ponto que o constante desígnio do coração do homem era mau. E nessa ocasião, eles já estavam fazendo uso de vários alimentos cárneos. Então Deus, para orientar seu povo, estabelece leis na Bíblia para que mesmo comendo algum tipo ainda de carne, houvesse ali uma distinção entre o que poderia e o que não poderia ser comido. E aí você vai encontrar na Bíblia leis civis, cerimoniais, leis de saúde e a lei moral, que é a lei dos 10 mandamentos. André? Pastor, sobre Noé, né? Tem uma parte muito interessante que poucas pessoas não prestam atenção. Porque eu falei que antes da lei que Moisés escreveu, Deus já tinha designado que animal Noé podia comer. Porque lá em Gênesis, quando houve o dilúvio, ele diz assim mesmo, coloca 7 casais de cada espécie de animais puros e 1 casal de espécies de animais impuros. Então, o que dá de entender? Que ali Deus ele já colocou, ele já distinguiu que animal a gente pode comer. Aí, porque eu não como animais impuros. Aí as pessoas, mas por que tu não come? Eu disse, porque Noé também não comeu. Porque se ele comesse o porco, que era impuro, não ia haver mais porco sobre a face da terra, porque só foi um animal impuro. Então, já desde o início da criação do mundo, Deus já tinha designado que animal é puro, que animal é impuro. E entre as entrelinhas desse versículo, quando Deus ele separa de animais puros e impuros e a quantidade de animais, dá de entender que a lei de saúde, a lei dos alimentos é para toda a raça humana, não só para o povo judeu. É claro, isso é uma grande verdade. E muitas pessoas começam a olhar para as leis de Moisés e pensam assim, isso aí é aplicado apenas para os judeus, né? Moisés simplesmente foi aquele que colocou em pedra ou em papiro, ou pergaminho, aquilo que Deus havia orientado. Mas a lei vinha sendo passada de forma oral de pai para filho. É por isso que muitos anos antes de Moisés, você já tem um Noé, que sabia que animal era limpo e que animal que era imundo. Então Deus condescendeu com a natureza humana, porque originalmente não fomos feitos para comer carne. Deus não criou os animais para que fossem mortos e comidos. E você já pensou, já percebeu como choca uma criança saber que ali um pintinho, uma galinha que ele criou por tempos e tempos, daqui a pouco vai ser morto para virar alimento? Um cordeirinho ou um bezerro que ele pode brincar e ter no curral, no pasto, daqui a pouco ele descobre que isso vai ser morto para ser comido. Ou seja, é algo cruel. Não foi isso que Deus intencionou. Mas uma vez que o homem começou a comer, Deus, para benefício do homem, deixou claro o que você pode e o que você não pode. Então, as leis foram criadas para a proteção.
Cada lei dada por Deus é para nossa proteção. E entre as leis criadas por Deus estavam ali as leis de saúde, que foram feitas para a felicidade e bem-estar do ser humano. Então, em Levítico capítulo 11, você que está nos assistindo em casa, depois pegue a sua Bíblia com o tempo e dê uma olhadinha em Levítico capítulo 11, terceiro livro da Bíblia, e você vai encontrar ali a clara lei de Deus a respeito do que pode e do que não pode ser comido. E entre os animais lá que são condenados à luz da Bíblia está o porco, que infelizmente hoje é um dos animais mais consumidos do planeta. Agora, por que não podemos comer carne de porco? Alguns dizem, pastor, hoje nós podemos, porque eles não vivem mais em chiqueiros, porque eles são agora tratados, dão banho. Não tem nada a ver a higiene do animal com aquilo que ele é em si. Ele é imundo porque Deus declarou que ele é imundo. Alguma coisa há nele que não vai fazer bem para o ser humano. Então, Deus foi claro em fazer essa distinção entre aquilo que poderia e o que não poderia ser comido. Mas as orientações divinas não se restringem apenas a isso. Existem substâncias que a Bíblia não menciona e a gente não pode usá-las. A Bíblia não fala de cigarro, não fala de drogas, mas também nós não podemos usar. Então, o que nós precisamos entender em questões de saúde é o princípio básico. Qual é o princípio básico? Tudo aquilo que é prejudicial ao corpo humano é pecado. Então, pecado não é só quebrar um dos 10 mandamentos. Pecado é você violar as leis naturais de Deus. Você quer ver uma coisa? Nós todos podemos nos alimentar de uma boa refeição dentro dos princípios bíblicos. Mas quem come em excesso, cometeu pecado. O bom em excesso também é pecado. Deus deixou para nós o trabalho. E todo mundo tem que trabalhar. Porque a Bíblia diz que ninguém pode ser pesado ao próximo. Mas se eu trabalho em excesso, isso é pecado. Por que é pecado? Porque eu estou prejudicando o corpo humano que não foi feito para trabalhar em excesso. Se eu descanso, e Deus nos deu a noite para descansar. Então o repouso, ele é indispensável a uma boa saúde. Eu tenho que dormir bem na quantidade e na hora certa. E aqui eu tenho 2 médicos que podem nos ajudar com isso. Então, se eu não durmo na hora certa, as substâncias que o meu corpo produz em repouso profundo não serão produzidas. Até onde eu li, se eu, por exemplo, vou dormir todo dia às 2 da manhã, o meu corpo não vai se regenerar, porque eu perdi o horário. Há um horário para que em sono profundo as substâncias sejam repostas, as células se renovem. Então Deus é muito sábio. Então descansar, dormir é uma lei de saúde. Agora, eu durmo o dia inteiro, pecado. Porque aí já é o preguiçoso que não quer trabalhar. Então, tudo tem a ver com equilíbrio, em seguir o que Deus me orienta. Então, o princípio básico é, isto é prejudicial ao corpo humano ou é benéfico? Se for benéfico, tem que ser aceito. Se for prejudicial, tem que ser rejeitado. Esse é o ponto, certo? E hoje, a gente conversava pouco, inclusive, na mesa, no almoço que nós tivemos, de que até aquilo que Deus permitiu que nós usássemos, tem que ser usado com muito critério. Porque do jeito que estão hoje as indústrias alimentícias, pensando, por exemplo, num frango, eles estão lotando os frangos de hormônio e outras substâncias, o que acaba tornando-se prejudicial a quem ingere. Então, até aquilo que é permitido, eu tenho que ter muito cuidado no uso, para não usar algo que vai trazer doença para mim. Doutor, Valdeci. Pastor, eu tenho 35 anos de atividade médica. É que eu comecei cedo. Percebe-se, né? E o que eu tenho observado, especialmente nos últimos anos da prática médica, é que nós temos uma sociedade absolutamente enferma, doente. Arrisco dizer, isso não é uma tese minha, ela já vem de algum tempo pelos pesquisadores médicos,
de que, na verdade, a grande maioria dos pacientes que procuram um gastroenterologista, eles não têm absolutamente nada de orgânico. A doença deles está, por assim dizer, na alma. São as doenças psicossomáticas. Nós temos uma sociedade enferma, mas não só enferma do ponto de vista desses desarranjos alimentares, desses desarranjos de excesso de substâncias, de drogas, de substâncias ilícitas, e também, infelizmente, nós somos hoje reféns da própria indústria, em que, para aumentar a sua lucratividade, nós temos esse excesso de substâncias que são oferecidas aos animais, hormônios, corticoides, antibióticos, e falta uma fiscalização mais adequada no consumo disso. Mas, além disso, nós temos hoje uma sociedade que, no Brasil, se tornou um dos países do mais alto consumo de substâncias ansiolíticas, dos benzodiazepínicos, dos antidepressivos. Então, nós passamos por um momento realmente muito difícil. Recentemente, eu li o livro de um filósofo francês, Luc Ferry, que foi ministro da Educação na França, filósofo moderno, e ele, naquele livro, ele fazia um combate à luz da filosofia da religião, mas concluiu o seu livro dizendo ser a religião, em última instância, essencial ao homem. O homem sem Deus seria uma situação muito difícil. Então, ele termina por dizer desta necessidade. E nós sabemos que essa busca, e eu conversava isso com o senhor algumas semanas atrás, dessa busca do homem pelo sagrado, pelo divino, por essa aproximação. E eu arrisco dizer hoje que nós temos as igrejas como hospitais, lotadas de pessoas doentes, de pessoas com vazio, de pessoas que buscam um sentido nessa sociedade tão veloz, que cobra tanto o ter em detrimento do ser, que nós realmente precisamos tirar esse livro da prateleira. É verdade. Eu descobri que, conhecendo Cristo na minha adolescência, quando meu primeiro contato mais de perto, minha mãe me ofertou ali uma enciclopédia que era A Vida de Cristo. Eu passei longos anos, e eu sou um homem da ciência, eu sou um médico, passei longos anos longe disso. E mais recentemente, estudando, eu pude ver quantas verdades nós podemos encontrar ali e quanto de retidão e de orientação para o caminho adequado que nós podemos encontrar aqui. Então, é preciso realmente que, através do seu ensino e de tantos outros, esses milhões, bilhões de Bíblias que estão nos lares ali, empoeiradas, que elas sejam tiradas da prateleira, que Abertas comece e então estudadas. a estudá-las. É verdade. Então veja, nós somos esse templo do Espírito Santo. Cuidar desse templo com sabedoria é nossa responsabilidade. E como foi falado agora, nós vivemos dentro de uma sociedade que não está preocupada com nossa saúde, está preocupada em vender os produtos. Eu arrisco a dizer para você, quando você vai hoje no supermercado e passeia com um carrinho pelas gôndolas, 90% do que tem ali chamado de alimento não presta para alimento. Eu arrisco a dizer. 90% chamado de alimento não presta para alimento. Por causa de tudo que tem de enlatado, produtos refinados, conservantes e tantas outras coisas que vão fazer mal para a sua saúde. Bom, mas nós temos muito a falar sobre isso ainda. Fica aí ligado com a gente e daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o programa Bíblia Fácil, nossa última lição desta temporada, mas eu já quero convidar você, porque semana que vem estaremos com um novo time aqui, num novo projeto, num novo programa, e é claro que você não pode perder, tá bem? Hoje estamos falando sobre o nosso corpo, templo do Espírito Santo, e vimos no primeiro bloco de que Deus deu sábias orientações sobre como deveria ser o nosso estilo de vida para glorificarmos a Deus através de uma boa saúde. Vimos também que Deus faz distinção entre animais que podem e não podem ser comidos, que toda substância deletéria deve ser evitada, não usada,
E há mais orientações que nós vamos repassar agora. A primeira delas tem a ver com a questão de bebidas. A Bíblia condena o uso de bebidas alcoólicas. O Luciano perguntou há pouco, né, sobre os discípulos tomando vinho. Eu já expliquei que não é o vinho alcoólico, como muitos hoje compreendem. Se você até for para o livro de Provérbios, capítulo 20, né, lá no verso 1 diz assim: o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Então, nós não podemos usar bebida alcoólica, porque faz mal para a nossa saúde. Nós não fomos criados para isso. Sim, meu amigo? E quanto àquele versículo que diz assim, bebeis, mas não embriagueis? Não existe nenhum limite na questão... O puro suco da uva também pode te embriagar? Pode. Então, tudo aquilo que é bom, se usado em excesso, torna-se maléfico. Então, não é que eu posso beber um pouco de álcool. Não. O próprio suco da vide pode levar a pessoa à embriaguez, o excesso dele. Tudo que é usado em excesso é prejudicial. Então, a Bíblia não estabelece assim, olha, quantos ml de álcool eu posso tomar? Ela não diz isso. Ela diz que você não deve. Então, na Bíblia, tanto em grego quanto em hebraico, você vai ter 3 termos para vinho, né? Inclusive, às vezes é traduzido como bebida forte. Então, é falando do puro suco da vide, falando daquilo que foi fermentado, e outro é um termo genérico para as duas coisas. Então, as línguas bíblicas se preocuparam em fazer a distinção entre aquilo que está fermentado e o que não está, para dizer, se está fermentado, não use, não importa quantos ml sejam. Alguns dizem, mas Paulo falou para Timóteo, é bom que você beba um pouco de vinho. Mas qual é um pouco de vinho que Paulo está aconselhando ali? O vinho alcoólico que ele está aconselhando? Ou seria o puro suco da uva que poderia fazer bem por uma questão intestinal que ele estava enfrentando? E por uma questão específica, inclusive, de saúde. Então, a Bíblia, ela procura ser clara nesse aspecto. Eu não consigo entender a questão do fermentado, né? E para fugir um pouquinho do vinho, vamos para a cerveja, que também é fermentado. Uhum. A questão da fermentação, eu não consigo entender, não tem O vinho, naturalmente, ele passa por um processo de fermentação, se ele não for conservado da forma adequada. Então, esse suco da uva, a uva colhida e exprimida, o suco da uva, se não tivesse um processo de conservação adequada, ela se fermentava, virava um teor alcoólico. E isso é que é prejudicial. Então, é essa distinção que a Bíblia faz na sua etimologia, entendeu? E há aí relatos, documentos, de que esse tipo de conservação do suco da uva para não fermentar é uma ciência milenar, desde os tempos da Bíblia. Então, não é essa história, o povo colhia e naturalmente fermentava, não. Eles tinham processos que evitavam a formação, a fermentação, certo? O que mais ensinou Paulo sobre esse tema? Olha para Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha o que Paulo está falando. Eu rogo que vocês apresentem o quê? O vosso corpo como o quê? Sacrifício. Que linguagem Paulo está usando? A linguagem do santuário. O pecador não trazia o animal para ser sacrificado? Agora você pega o seu corpo e apresenta a Deus, mas como um sacrifício vivo. O sacrifício morria. Agora Paulo está dizendo, não, você se apresente como um sacrifício vivo. E o que é ser um sacrifício vivo para Deus? Ele vai explicar. É o vosso culto racional. Então, o culto, a liturgia, a adoração, não pode ser irracional. Para não ser irracional, uma pessoa tem que falar e outros têm que ouvir. Não pode ter um monte de gente falando ao mesmo tempo. Para ser racional, tem que haver conteúdo. Tem que haver didática para ser ensinado e aprendido.
Isso é culto racional. E sabe como que o diabo trabalha contra isso hoje? Ele coloca aí um monte de coisas chamadas de alimentos que levam as pessoas a terem um estado mórbido, a mente torna-se embotada e por mais que você fale, pregue e ensine, o nível de apreensão, de retenção é mínimo, a ponto de você poder ir numa igreja, fazer um sermão, um seminário de meia hora e depois perguntar a alguém o que ele aprendeu do assunto e a pessoa não saber nada. Por que não sabe nada? Porque a mente já está comprometida. E por que a mente se compromete? Porque o sangue não é de boa qualidade. Porque tudo que a gente come vira sangue. E se o sangue não é de boa qualidade, a oxigenação não vai ser boa, a concentração, a retenção da informação. E você fala a mesma coisa e a pessoa nunca aprende, nunca entende. O que Paulo está dizendo? Que a nossa mente tem que ser lúcida. E para que a sua mente seja lúcida, para que o seu raciocínio seja aguçado, você tem que cuidar com a sua alimentação, porque ela vai influenciar. Tem que cuidar com o seu estilo de vida, ele vai influenciar. Eu vou falar mais detalhes a respeito do estilo de vida que vai além do comer e do beber. Pastor Cláudio. Fácil entender, né, pastor? Nós temos que ter um raciocínio, como o Paulo falou. Você sabe que aquilo ali vai te fazer mal? Para que você vai comer aquilo? Se você sabe que aquilo te faz mal se você for beber, para que você vai beber aquilo? Eu digo isso por mim, o doutor estava falando ali, tem certas coisas que eu não posso beber. Não é que não me seja ali. Por exemplo, suco de laranja. Já me dá uma acidez, já me causa um problema. Ou seja, não é que seja pecado, mas eu sei que se eu for tomar aquilo ali vai me fazer mal. Então o que eu tenho que fazer? Me abster daquilo. Ou seja, eu tenho que fazer, como a Ellen White faz no livro dela, os alimentos que você possa comer para que não venha te fazer mal na sua saúde, não venha te fazer nenhum dano, ou seja, não venha te correr, passar um mal, de repente você tem uma doença mais que possa te agravar mais o teu sistema imunológico e vir te causar até o óbito. Ou seja, a escolha somos nossa. Faz mal? Não interessa. Uma boa definição de temperança, que é um princípio que o cristão tem que ter, é se abster completamente de tudo que é prejudicial e usar com moderação aquilo que é benéfico. Isso é temperança. É prejudicial, me abstenho completamente. É benéfico, uso com moderação. Então veja, Paulo está dizendo que nós temos que ter esse corpo, esse culto tem que ser racional. E Deus dispôs na natureza 8 remédios naturais. Esses 8 remédios naturais foram apresentados a Ellen G. White, que nós chamamos também como uma profetisa. E estudamos sobre ela aqui, não foi? Na semana passada ou retrasada. Em 1885, ela escreveu e mencionou pelo menos 8 remédios que Deus deixou na natureza para nós. Lá em 1885. E esses remédios podem ser sistematizados como água, ar puro, luz solar, repouso, alimentação equilibrada, exercício físico, temperança e confiança em Deus. É isso que Deus deixou para mim e para você na natureza. Vamos começar com a água. Já viu gente dizer para você assim? Eu não gosto de água. Eu não consigo beber água. Não é questão de gostar. Não é questão de não conseguir. Você foi criado com água. Você precisa de água. Então, se nós não tomarmos água, haverá um comprometimento de todo o sistema. E aí estão os médicos para explicar melhor, né? Essa necessidade que o ser humano tem de água. Nós temos que tomar, nós precisamos. Não é questão de escolha. Eu vou tomar ou não vou. Não, você tem que tomar. E quem não toma água vai adoecer. Vai ter problemas renais um dia, pode parar um rim e a pessoa vai ter que passar por uma máquina de hemodiálise. Estou falando besteira, doutores, ou é isso mesmo? Segundo ponto, ar puro. Nós temos que primar por ter um bom ar puro. Por isso, se nós temos condições de morar em locais mais retirados, excelente. Em locais arborizados, excelente. Se nós não temos condições, estamos restritos a metrópoles, que a gente busque em algum momento estar em meia natureza, para ter essa oxigenação natural. Terceiro ponto, luz solar. Não houve pesquisas nesse momento falando a respeito da pandemia que o mundo viveu e com relação à luz solar? E que as pessoas que estavam mais
expostas à luz solar tinham um sistema imunológico mais forte e responderam melhor aos tratamentos ou nem sintomas tiveram da Covid-19? Luz solar é um remédio de Deus. Deus criou para que nós usássemos. Sim, doutor Valdeci. Eu gostaria até que o senhor terminasse, mas já que o senhor passou a palavra, todos os 8 remédios de Deus têm embasamento científico. Não é verdade? Todos eles. Olha aí. A água, por exemplo, que o senhor acabou de comentar, o indivíduo adulto normal ele tem que consumir de 2 a 3 litros de água por dia, não é só por questão do rim, não. São todos os processos, faz bem a visão, faz bem a pele, a todo o processo de metabolismo e várias outras situações. Apuro do mesmo jeito, a luz solar, a questão da vitamina D, né, e a questão da renovação celular, o repouso, absolutamente documentado, repouso, hora de trabalho, repouso, a alimentação equilibrada. Mas eu queria tocar no último item que você ainda ia falar, que é a questão da confiança em Deus, da temperança. A Universidade Americana, isso é um trabalho recente. Eles foram pesquisar os indivíduos mais longevos, idade avançada. O que tem esses indivíduos em comum? E passaram a segui-los por uma temporada, fazendo periodicamente exames de várias naturezas, avaliação psicológica, avaliação metabólica, exames bioquímicos e tal. Sabe qual foi a conclusão que eles chegaram? Que o que havia de comum naquela população é que aqueles indivíduos mais longevos, eles tinham em comum o seguinte: eles tinham mais espiritualidade, eram indivíduos que praticavam a gratidão, que exerciam a gratidão com mais frequência e que tinham um relacionamento social mais frequente. Então, eles tinham amigos, eles eram gratos, né, e eles tinham uma religiosidade e uma espiritualidade alta. Muito bom. Você sabe que eu estou tocando nesses princípios, nesses 8 pontos, né? Vamos terminá-los e eu vou fazer um outro comentário em cima da sua fala. A alimentação equilibrada, eu já falei. Comer o mais cru possível. Esse é o nosso desafio. Comer o mais cru possível. E aí depois aquilo que for cozido, sem perda, é claro, dos nutrientes da planta, do alimento. Exercício físico. Nós fomos criados para o movimento. Nós somos criados. Então nós temos que ter a prática de exercício físico em nosso calendário, como uma atividade. Você gosta de um esporte, que seja ele praticado. Não gosta de nenhum, tem que achar um. Nem que seja uma caminhada, uma corrida, natação, ciclismo. Temos que fazer um tipo de atividade física. Por quê? Porque se você não se movimentar, você vai ter péssima saúde. E aí nós temos hoje uma sociedade que às vezes não se preocupa com isso, não pratica exercício físico. Isso vai nos levar a sérios problemas de saúde. O que dizer de temperança? Eu expliquei há pouco qual é a visão correta de temperança e a confiança em Deus. Esses princípios ensinados pela Igreja Adventista fizeram com que os membros da igreja tivessem uma sobrevida. E nós temos, doutores aqui presentes, várias obras científicas publicadas que hoje afirmam que os adventistas normais, os adventistas que não são vegetarianos, vivem 8 anos a mais que a população. E os vegetarianos, 12 anos a mais. E a comunidade adventista de Loma Linda, na Califórnia, nos Estados Unidos, foi objeto dessas pesquisas. E aí notou-se que lá em Loma Linda e em uma região em Okinawa, no Japão, eram outras onde havia pessoas mais longevas. E houve várias TVs brasileiras aqui que foram lá em Loma Linda fazer entrevistas com os adventistas de Loma Linda para saber o porquê de ter médicos lá com 94 anos operando. Enfermeiros com 96 anos de idade trabalhando. Pessoas com mais de 100 anos era comum encontrar em Loma Linda, na comunidade adventista. Por quê? Porque nós aprendemos isso aqui com Ellen G. White em 1885. Desde lá para cá a igreja prega isso. E você estava falando aí a respeito das doenças, o senhor como um gastro, e as pessoas se buscam lá sem nenhum problema, mas apenas condicionamento mental, doenças psicossomáticas. Sabe o que essa mulher, Ellen G. White, que nós acreditamos ser uma profetisa, escreveu lá na época vitoriana dos Estados Unidos, no século XIX? Que em cada 10, 9 doenças teriam sua origem na mente. Ela escreveu isso no século XIX.
que de todas as 10 doenças, de cada 10 doenças, 9 teriam sua origem na mente. Não existia o termo psicossomático, né? Mas ela falou claramente isso. Isso é uma prova de que as pessoas hoje estão adoecendo também por uma questão mental. Porque falta aqui o quê? O 8º remédio. Saber que você é criatura de Deus, saber que existe um Deus controlando tudo, um Deus que se preocupa com você, um Deus que se importa, um Deus que você pode se relacionar. É isso que falta. E pode ser que eu esteja falando para alguém agora que se sente uma pessoa doente e não sabe por quê. Faz e faz exames e não dá nada. E você sente um vazio, uma angústia, não consegue dormir à noite, tem que tomar remédio. Será que não está faltando Deus na sua vida? Será que não está precisando você deixar que o seu corpo seja o templo do Espírito Santo para que Ele possa habitar? Então, amigos, o estilo adventista faz bem. E a igreja adventista orienta, na sua orientação mais clássica, que todos os membros da sua igreja pratiquem esses 8 remédios naturais aqui e se abstenha de qualquer tipo de alimento cárneo. Esta é a orientação da igreja. Pastor, mas tem um problema eu ser adventista e comer carnes limpas? Não tem problema. Mas a orientação da igreja é que você não use carne nenhuma, por N motivos. Sem contar de que hoje os animais são transmissores de doenças. E quantas doenças estão chegando para as pessoas oriundas das carnes que se comem? Do maltrato dos animais, dos processos de conservação falhos, e etc, etc. Então, há pesquisas científicas dizendo que ser adventista faz bem. Faz bem por quê? Por causa deste estilo de vida que a igreja ensina. Abster-se completamente de tudo que é prejudicial. 0 álcool, 0 fumo, 0 drogas. Prática de exercício físico, vida ao ar livre, luz solar, comer o mais cru possível, ser temperante, não exceder no trabalho nem no repouso, não exceder em nada que faça mal e, sobretudo, ter confiança em Deus. Aí sim podemos ser um templo do Espírito Santo. Então, esses 8 remédios estão aí para a humanidade. Estão aí para que nós sejamos pessoas saudáveis. E Deus quer morar em nós. Mas esse templo tem que ser preparado para a habitação dele. Então, você quer dar glórias a Deus? Quer glorificar a Deus? Faça isso com um estilo de vida. É assim que a gente faz. Isso é fácil? Claro que não é. Cada um sabe das suas lutas. Mas quando você se dispõe a ir pela senda da obediência, você vai ter um Deus todo-poderoso para ajudar você. Melissa vai louvar a Deus agora. Enquanto ela cantar, eu queria que você pensasse. Eu tenho o poder da escolha. E quais as escolhas que eu preciso fazer para que a minha vida esteja próxima do ideal de Deus? Para que eu esteja num processo de crescimento? Pensa nisso, enquanto a gente ouve essa canção. Majestade e o brilho de tua glória, toda a grandeza que há em ti não se explicam em palavras, nem o teu amor que não tem fim, mesmo sendo pequenina. Ao meu encontro para fazer em mim habitação, para ligar o céu à terra, para
trazer ao mundo a vida. Teu santuário, eu quero ser, pelo milagre de tua graça, restaura meu viver. Olho para frente, não temo o futuro. Quero olhar para onde tu estás. Ser humano algum jamais viu o que preparado está para todos nós. Teu santuário, eu quero ser, pelo milagre de tua graça, restaura, restaura meu viver. A tua glória enche a terra, teu é o poder. És soberano, rei do universo, teu é o louvor. Pelo milagre de tua graça, restaura meu viver. Teu santuário, eu quero ser, pelo milagre de tua graça. Olho para frente, não temo o futuro. Teu santuário, eu quero ser. Amém, Melissa. Louvado seja Deus. Nós queremos ser esse santuário. Você quer ser também esse santuário? Você quer fazer essa oração? Teu santuário, Senhor, eu quero ser, para que Deus more em nosso coração. As orientações estão aí, dadas em Sua palavra, para a gente seguir. E quando a gente segue as orientações do Senhor e obedece, a promessa é que a nossa saúde, a prosperidade haverá. Haverá. Deus promete. Promete afugentar o devorador, permitir que o fruto dê, que se frutifique na terra, que as coisas caminhem bem. Assim como está escrito na carta a João, né? Ele escrevendo para o amado Gaio: eu desejo que você tenha saúde, assim como é próspera a tua alma, disse João para Gaio. Deus está dizendo isso para nós hoje: eu quero que você tenha saúde, porque se você tem saúde, eu posso morar no seu corpo, eu posso falar melhor com você, você vai entender melhor o que eu escrevi. Porque quando alguém está doente em casa, tudo muda, tudo é complicado, tudo é difícil, é mais difícil. Por isso, meus amigos, eu e você podemos ser santuários de Deus. E se nós escolhemos praticar o que a gente está aprendendo aqui, pela graça dEle, Ele vai nos ajudar. Cada esforço que você fizer, cada passo que você der, o céu vai te ajudar. Porque Deus deseja muito a sua felicidade, o seu bem-estar, porque finalmente Ele quer morar em nós. Vamos orar para sermos templo desse Espírito? Pai Santo, obrigado pelas orientações claras da Tua Palavra.
e nós queremos praticá-las para gozarmos boa saúde, para ouvirmos bem a Tua voz e para sermos templos do Teu Espírito. Cuida de todos nós e nos prepare para a Tua volta. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui, a vocês que nos acompanharam nessa temporada. Que Deus abençoe ricamente cada um de vocês. E a gente se vê na semana que vem com um novo grupo de amigos para uma nova temporada. Até lá, que Deus te abençoe.